Um prazo de 24 horas, o nosso presidente Jair Bolsonaro veio a público 2 vezes para se posicionar sobre 2 histórias péssimas envolvendo o seu nome. Uma das histórias passa por sua equipe, certo, de gestão digital e foi divulgado nas suas redes sociais na internet. A outra história péssima passa pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e foi divulgado por uma emissora de televisão. Bom, na primeira história, a turma do Bolsonaro, de forma absolutamente irresponsável, ataca a honra do STF, Supremo Tribunal Federal, e outras instituições. E na segunda história, a turma da Polícia Civil e do Ministério Público, também de forma absolutamente irresponsável, ataca a honra do presidente Jair Bolsonaro. As 2 histórias são absurdas e não têm pé nem cabeça, e nós vamos falar mais delas aqui. Mas repare que na primeira história, em que a sua turma ataca e a honra que está em jogo é dos outros, o presidente Bolsonaro reservou uma resposta breve, contendo um pedido de desculpa de conteúdo formal e extremamente sereno. Já para a segunda história, em que a turma da Polícia Civil e do Ministério Público ataca e a honra que está em jogo é a dele, o presidente Bolsonaro reservou uma resposta longa, com uma reação para lá de informal, para dizer pouco, e extremamente agressiva. Bom, à primeira vista, se a gente observar os detalhes de cada história, elas são muito diferentes, mas, em comum, elas constituem um desrespeito evidente ao Estado de Direito. Bom, a turma do Bolsonaro mostrou um desprezo absurdo pelas instituições, no primeiro caso, e as estruturas de investigação do Estado do Rio de Janeiro mostraram um desprezo absurdo pelos direitos individuais, no caso do presidente Bolsonaro. Há indícios, inclusive, de envolvimento do próprio governador do Estado do Rio, Wilson Witzel. Bom, a primeira história é o tal vídeo em que o Bolsonaro aparece representado por um leão e é cercado de hienas, cada qual identificada com um nomezinho, né? Tem hiena para órgão de imprensa, tem hiena para partido político, inclusive o PSL, e uma das hienas representa o STF, não é uma interpretação. Ao lado da hiena tem um símbolo do STF com as letrinhas, está na cabeça da hiena. Então veja só, a rede social do presidente da República, o perfil do presidente da República, compara o órgão máximo do poder judiciário do país a uma hiena. Imagine como ele, presidente, reagiria se o perfil pessoal do presidente do STF, Dias Toffoli, ou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ou Davi Alcolumbre, presidente do Senado, fizesse um videozinho comparando ele a uma hiena, né? Ou a algum outro animal, um urubu, uma cobra, algum desses animais nojentos, porque a hiena é um animal nojento, né? Uma aranha, uma barata, um rato, como é que ele reagiria? Provavelmente de forma enlouquecida, né? Bom, e qual foi a sua reação diante da divulgação do vídeo e do mal-estar que esse vídeo provocou? Ele deu uma entrevista ao jornal Estado de São Paulo em que ele se desculpou de forma contida. O que ele disse? Me desculpo publicamente ao STF, a quem porventura ficou ofendido. Foi uma injustiça, sim, corrigimos e vamos publicar uma matéria que leva para esse lado das desculpas. Erramos e haverá retratação. O vídeo não é meu. Esse vídeo apareceu, foi dada uma olhada e ninguém percebeu com atenção que tinha alguns símbolos que apareciam por frações de segundo, né? Depois percebemos que estávamos sendo injustos, retiramos e falei que o foco nas redes sociais são as nossas viagens. Bom, pedir desculpa é melhor do que nada, mas vamos lá. Se defender dizendo que a imagem da hiena do STF ficou no ar por pouco tempo é bizonho, né? Porque a faca do Adélio Bispo também ficou por pouco tempo dentro da barriga do presidente e fez um mega estrago, quase matou o presidente da República. Então, o ataque não pode ser medido pelo tempo, mas sim pela intensidade, pela gravidade, né? E cadê as palavras em que o presidente reafirma no seu pedido de desculpas o compromisso com respeito aos demais poderes da República? Não tem. Aliás, a todos os poderes da República, inclusive ao dele, porque quando ele patrocina algo como isso, ele está desrespeitando
o cargo de presidente da República. Não é uma atitude que está à altura do cargo do presidente da República. Cadê o cuidado em expressar o compromisso com o sistema que ele jurou abraçar? Cadê a liturgia do cargo? Cadê a liturgia? Cadê o compromisso constitucional quando toma posse, né? Ok, não foi ele. Bom, então quem foi? Cadê a punição? Né? Quem pagou o pato? Aliás, quem vai pagar a hiena? Né? Não apareceu. Bom, a segunda história é um caso flagrante de desrespeito. Só que aqui é os direitos individuais. Todas as pessoas são inocentes até prova em contrário. É a mania que tomou conta do Brasil, a partir da Lava Jato, de fuzilar todo mundo, destruir, triturar e só depois checar. E que isso agora se voltou contra o presidente da República, né? Contra o presidente Bolsonaro. A Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público Estadual investigam a morte da vereadora Marielle Franco. Prenderam os assassinos e eles continuam atrás daqueles que podem ser os mandantes. Eles querem saber quem são os mandantes. Nós queremos saber quem são os mandantes. E aí eles descobriram que no dia do homicídio, no dia 14 de março do ano passado, um dos criminosos, Elcio de Queiroz, esteve na casa do comparsa dele, também preso, Rony Lessa. O Rony Lessa mora no condomínio Vivendas da Barra, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde mora o presidente Jair Bolsonaro. Numa das folhas do caderno de entrada do condomínio daquele dia, então, você vê o registro de entrada do Elcio de Queiroz. E aparece o número da casa que ele iria visitar, número 58. Tá lá, 58. Só que o Rony Lessa não mora no 58. Quem mora no 58 é o Jair Bolsonaro, que naquele dia estava em Brasília, comprovadamente. Bom, o porteiro que foi ouvido disse que o Elcio de Queiroz informou que iria à casa de Jair Bolsonaro. E mais, ele disse que interfonou para a casa do presidente e foi atendido por alguém que se identificou como seu Jair. O porteiro disse que o carro, no entanto, não foi para o número 58 do presidente Bolsonaro, mas seguiu para a casa do Rony Lessa. E disse no depoimento que ligou de novo para a casa 58 e o homem que se identificou como seu Jair disse que sabia para onde aquele visitante estava indo. Um caso horroroso. Bom, o que fizeram as autoridades encarregadas da investigação? Elas seguiram a lei? Elas seguiram o procedimento básico de checar tudo e só então repassar as informações ao juiz do caso? Tomaram o cuidado que tomariam se estivessem investigando se a mãe dele estava à meia-noite no Cais do Porto? Não, alguém ligado às investigações passou a informação para uma emissora de televisão. Detonaram o Bolsonaro, exatamente como eles aprenderam a fazer com o procurador Deltan Dallagnol na Lava Jato, que operou assim, escorado pelo então juiz Sérgio Moro, que agora é o ministro da Justiça do Jair Bolsonaro e tem uma batata quente na mão para resolver. Essa escola Dallagnol-Moro, que foi abençoada pelo presidente durante a campanha, rendeu filhotes e agora fez dele uma vítima. É inaceitável o que aconteceu. Tanto numa história como na outra, é um absurdo você comparar o STF a uma hiena e é um absurdo acusar o presidente da República de estar envolvido num assassinato. O primeiro caso, como eu disse, pelo desrespeito às instituições. E o segundo, aos direitos individuais. Se o presidente estava em Brasília, como que ele pode ter atendido o telefone? O porteiro pode ter dito que foi atendido por alguém que se dizia seu Jair? Pode ter dito, pode ter dito. Mas e se ele dissesse, por exemplo, que foi atendido por alguém que se identificou como Donald Trump? E aí? Diriam que o Donald Trump está envolvido? Como é que funciona isso? Hoje, nas redes sociais, o Carlos Bolsonaro mostra um vídeo em que ele entra no sistema do condomínio onde mora o pai e filma a tela do dia 14 de março do ano passado. E lá mostra que o porteiro em nenhum momento ligou para o número 58. Não tem o áudio do número 58. Tem o áudio para uma casa de número 65, que nas reportagens aparece como 66, sabe-se lá se é 65 ou 66. E aí ele dá play nesse áudio do número 65, no mesmo horário que o pedaço de papel diz que ligou para o 58. E o áudio mostra o porteiro dizendo que o tal do Elcio quer entrar no condomínio e a voz do outro lado, que não é a voz do Jair Bolsonaro, diz pode entrar.
Se é do Rony Lessa, não sei. Mas ele tá lá o áudio. Não tem o que discutir. Bom, se a polícia que está investigando não pegou esse áudio, isso é um escárnio. Se pegou esse áudio e vazou o pedaço de papel, isso é um escárnio. Aliás, já fizeram isso antes, ao vazar uma frase falsa atribuída ao presidente da República, então o presidente Michel Temer, sugerindo que ele tinha dito: tem que manter isso aí, há uma entrega de dinheiro para o Eduardo Cunha. E quando você foi ver, o áudio na íntegra não tinha nada disso, como aqui também não tem nada disso. Que raio de investigação vagabunda é essa que desprezou a informação que agora o Carlos Bolsonaro coloca na rede social? Bom, de forma que se a gente tinha uma investigação a fazer no caso Marielle, que tem que continuar para saber quem matou, quem mandou matar a vereadora, agora a gente tem uma segunda investigação a fazer, que é descobrir os autores do vazamento, né? O Bolsonaro acusa diretamente o Wilson Witzel. A revista Veja publicou na coluna Radar a informação de que o governador do Rio sabia dos detalhes da investigação, e numa entrevista ao Caian Messina da Bandeirantes, o Bolsonaro disse que o próprio governador disse a ele que sabia do envolvimento do nome do presidente na investigação. 20 dias antes da matéria ir ao ar. Ir ao ar. Então, é o seguinte, tem que descobrir quem vazou. A imprensa tem o direito de levar ao ar o que ela achar que é correto levar ao ar. Cada veículo tem a sua política para lidar com as informações que bem recebe. Então, alguns veículos fariam um registro técnico da notícia, dando mais destaque à informação de que o presidente estava em Brasília do que a essa informação furada de que do porteiro. Outros optariam por dar a notícia como a emissora deu, e outros simplesmente, diante do fato de que o presidente não estava lá, jogariam a notícia no lixo. Por quê? Porque a única novidade seria o telefonema para o presidente Jair Bolsonaro e, em seguida, ele dizendo que sabia que o tal do Elcio estava indo falar com o Rony Lessa. Grave. Posto que não tem Jair Bolsonaro, posto que ele não estava lá, posto que ele não atendeu o telefone, posto que ele não tem nada a ver com essa história, tem que dizer, bom, qual é a novidade? O Elcio entrou para falar com o Rony Lessa, de lá saíram e de lá mataram a Marielle Franco. O que você descobriu de novo nessa história? Nada. Nada. Que o Rony Lessa mora no condomínio já se sabia. Que o Elcio foi lá encontrar o Rony Lessa, que diferença faz? A notícia seria se o presidente Bolsonaro tivesse envolvido. Não está. Mas as autoridades que são pagas pelo contribuinte, elas não podem seguir a lógica da imprensa. Cada órgão de imprensa que se entenda com seus leitores, seus ouvintes, seus telespectadores. Pague o preço, o bônus e o ônus das suas decisões. Agora, um órgão de Estado não pode operar dessa forma. E eles têm que respeitar as regras. E esse estilo não pode perpetuar. É o estilo Dallagnol. É o estilo porco de vazamento para trucidar. Não importa que biografias você admira ou não admira. Não pode fazer o que eles fizeram. Esse Estado policial tem que ser combatido. Então, da mesma forma que o presidente precisa chamar seus auxiliares, apertar a orelha deles e dizer: a partir de agora, nós respeitamos as instituições e as regras e a Constituição brasileira, os responsáveis por essa investigação precisam chamar os envolvidos, apertar a orelha e descobrir quem fez isso. Isso é um escândalo. Não vou dizer que é um escândalo tão grave quanto a morte, porque nada é tão grave quanto a morte, porque ela é irreparável. Este é reparável, de alguma maneira. Então, é importante, ao comparar os casos, lembrar: é grave acusar as instituições. Não podemos minimizar. E nós não podemos minimizar também o que aconteceu com o presidente Bolsonaro. De um lado e de outro. Num ele agindo, no outro ele sendo vítima. E nos dois casos, as respostas têm que ser iguais. De muita indignação, talvez não no tom do presidente, mas isso é uma escolha individual dele. Ele reservou 23 minutos para bater na emissora de televisão e nos órgãos também de Estado. Agora, temos um escândalo aqui que precisa ser esclarecido, porque o outro, que é o escândalo de ataque ao STF,
foi em parte esclarecido. A gente só não sabe quem são os responsáveis e o presidente poderia apontar para a gente ter transparência e respeito daqui para frente. Agora, esse caso é a escolinha Dallagnol fazendo alunos e isso é um perigo. O Estado policial a gente tem que combater de qualquer maneira.